Oi, pessoal! Uma alegria estar aqui com vocês novamente nessa oportunidade incrível que é o Dia das Mães. Caraca, quanta coisa boa que vai sair daqui. Vocês nem têm noção. Eu tô sentindo aqui que vai ser maravilhoso. Pessoal, tô aqui com a Letícia Ramos. Ela é muito especial para Maxi, porque ela se conectou. Sabe aquela pessoa que tem os mesmos valores? Vestiu como uma luva na Maxi. E a gente vai começar uma conversa muito legal. Convido você a estar participando aqui conosco, tá acompanhando, sabendo um pouquinho mais dessa mãe fresquinha, que é a Letícia. Seja muito bem-vinda, lindeza. Obrigada. Fala um oi pro pessoal. Oi, gente. Obrigada, Andréia, pelo convite. Fico Nós muito que feliz. agradecemos, né? Honrada em estar presente aqui no MaxiCast. Delícia. E ainda mais falando sobre esse tema, né? Que é a maternidade. É isso aí. Tão novo pra mim e já tão intenso na minha vida. E conta aqui pra nós. Como é que tá a Catarina? Tá dormindo a noite inteira já? Sim, ela dorme muito bem. Acorda à noite, né? Acorda na madrugada às vezes, mas é algo que, curiosamente, não tem sido um problema pra mim. É porque eu acho que eu me preparei pro pior. E até que tem sido tranquilo isso. Legal, porque conforme vai nascendo, nasce a criança, nasce a mãe, concorda? A gente vai se desenvolvendo junto e vai se adaptando. Ainda bem que mãe e mulher têm a capacidade de evolutiva sensacional. Não, e a gente se reinventa muito rápido, né? Então, eu percebo isso, porque assim, ela acorda sempre no mesmo horário. Nos primeiros dias foram mais difíceis. Hoje em dia, eu acordo 10 minutos antes dela. Porque é como se fosse uma preparação para eu levantar ali, ao banheiro antes. Então, o nosso corpo, ele se adapta muito. A natureza, né? A natureza faz todo o trabalho. E a neurociência já é comprovado que as ondas cerebrais que a mãe emite, a criança, como foi gerada na barriga, reconhece essas ondas. Então, há realmente uma conexão física entre a mãe e a criança. Você sabia? E eu vou te contar uma coisa, que a Catarina estava dormindo. Ela te avisa. A Catarina estava dormindo muito bem. E eu pensei assim, nossa, eu tenho um podcast amanhã, eu preciso estar descansada. Adivinha o que aconteceu? Acordou essa madrugada. Porque ela já percebeu. Feliz, percebeu que a mamãe estava meio tensa e falou, opa, mãe. É isso, que conexão, né? Pois é. Bom, então vamos falar sobre maternidade, porque a gente tá ansiosa, tá? Com certeza. Como é que foi a descoberta da maternidade? Você preparou? Você falou assim, não, gente, agora é o momento de eu ter meus filhos. Como foi? Andréia, sim, eu já estava casada com o Hugo, meu marido, há 2 anos. E a gente já conversava, né, sobre... Lá no namoro já conversava? A gente vai ter tantos filhos. Sim. Sabia que meu pai falava que ele ia ter uma filha que chamava Andréia? Que lindo! Ai, te amo. E eu, desde o início, eu falava que eu queria uma Catarina. Sonho. E, enfim, nós já estávamos conversando sobre filhos, até que eu pensei assim, acredito que agora já é o momento da gente começar... Na verdade, acho que a gente nunca vai se sentir preparada, né? Estou pronta para ser mãe. Mas vem aquela intuição. Mas o meu ambiente já estava ficando muito em torno disso, os nossos amigos. E aí pensamos, né? E graças a Deus aconteceu muito rápido, muito mais rápido do que a gente imaginava. Até foi um susto. Eu engravidei. Já conseguiu engravidar logo depois ou não? 1 mês. 1 mês. Ai, que bênção. Deus é maravilhoso. Foi bem rápido. Tanto é que eu fiz um teste por precaução. Não, vou fazer, vai dar negativo. E aí deu positivo. Eu fiquei, meu Deus, tô grávida. Isso é uma bênção, né? Uma bênção, com certeza. Uma bênção. E a Catarina transformou você, certo? Como você enxerga o mundo? Conta pra nós como é que é isso. Antes da Catarina e agora? Antes da Catarina? Acredito que... Eu sempre fui muito, muito correta em tudo que eu faço. Eu sempre fui muito cuidadosa. Mas a maternidade faz com que a gente sinta muito medo, né? Medo de tudo. Eu preciso estar aqui para minha filha. Preciso estar bem para ela. Então, eu acredito que a maternidade me colocou mais atenta a menos coisas, porém com mais intensidade. Sabe? Olhando um pouco mais pra mim, porque eu preciso estar bem sempre pra ela. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fiz muitas atividades ao mesmo tempo. E, inclusive, foi um baque pra mim, logo com o nascimento dela, aquele foco total. Mas hoje eu já aprendi, assim, que eu vou estar presente em menos locais, com mais atenção, porque eu acho que a maternidade é um pouco disso, né? E o meu mundo, com certeza, agora ele é mais leve. É curioso, porque a maternidade, as pessoas mostram como se fosse um fardo. É pesada. Eu diria assim, ela tira o seu sossego, mas ela te dá a paz. Assim... Porque sossego você não vai ter mais. Não, mas... Descobriu que tá grávida.
o sossego. Mas é muito gostoso. É como se a vida assim, se reinventasse, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que ainda estou muito nova nesse mundo. Mas é justamente aquilo que as pessoas falam. Você não consegue mais se imaginar em outro lugar. Exatamente. Você não consegue imaginar como era a sua vida sem aquele serzinho, que é tão pequeno e muda tudo, assim, sabe? E eu acredito que é muito bonito você olhar esse crescimento de um ser humano, assim. Eu vejo ela sorrindo, ela fazendo carinha de curiosa, e eu penso, cara, que demais que é a natureza. Então, assim, eu venho aprendendo muito com isso. E vem também a sensação da mãe. Porque você já reparou que depois que a gente é mãe, a gente começa a contemplar a nossa mãe? Com certeza, com certeza. Conta pra mim, como é que esse olhar agora é de filha pra sua mãe? Porque muda o ângulo. Uma coisa é você olhar pra sua mãe como filha. Outra coisa é você olhar para a sua mãe sendo mãe. Como que é? Andréia, isso aí até me pega, porque eu fico pensando assim, que tomara que eu seja um pouquinho pra Catarina do que minha mãe é pra mim. É isso, né? Porque, realmente, assim, é a gente entregar a nossa vida pra uma nova vida. E minha mãe de 3 meninas... 3 meninas. 3 meninas. Ai, que riqueza, gente. Uma casa só de mulheres. Progesterona, estrogênio. Exatamente. E, assim, com uma história muito bonita, uma história de muita força, muita luta. E aí eu penso assim, como ela deu conta de criar 3 mulheres batalhadoras também, né? Minhas irmãs são mulheres, assim, espetaculares. Minha mãe fez tudo isso numa realidade muito diferente da minha. Né, uma realidade mais... disruptivo isso. Que por exemplo, a minha mãe, quando me criou, o tempo que eu estive com a minha mãe, debaixo da saia, debaixo da asa dela, é disruptivo com a geração de agora. E eu vejo muito agora, para vocês, mulheres, é um outro olhar, mas com a mesma essência. E eu tô testemunhando isso, que é diferente, mas a essência é a mesma. E eu penso assim, gente, ela deu conta, ela conseguiu. E assim, e sempre passou isso pra gente de uma maneira tão amorosa, em meio a tanta dificuldade. E agora não cai umas fichas? Você fala, minha mãe, minha não, mãe. Com certeza, é o tempo inteiro. E assim, foi a minha mãe que me ajudou muito ali naquele primeiro mês, assim, os momentos que eu eu quero falar disso, sobre essa rede o puerpério, né? O puerpério ali é bem... E graças a Deus a minha mãe foi, assim, o meu braço direito aí no puerpério. Quando você tem essa veia empreendedora muito forte, até a gente estava falando, né? A empreendedora ela é muito criativa, certo? Eu vinha perguntando para você assim, como é que surgiu essa história de você criar as suas peças, desenhar? Porque a empreendedora nasceu primeiro que a mãe, não foi? Sim, com certeza. E a Raras, como é que tá nessa história? Porque, e agora? Tem competição com a Catarina? Como é que é isso? Andréia, é importante eu falar aqui pra vocês que maternidade, cada uma vivencia de uma maneira, né? Sim, nós somos únicas. Cada história é única. E eu tinha uma grande preocupação com a chegada da Catarina, em como eu iria lidar com a minha paixão também, que é a Rara, né? O empreendedorismo. Conversei muito com as pessoas mais próximas a mim, meu marido, minha mãe. Conversei antes com eles, falei assim, se eu pensar em desistir... Porque eu não sabia como seria, né? O incerto gera muito medo. Sim, a gente pensa em todas as possibilidades. Será que eu vou querer parar? Plano A, Será que eu vou querer... é próprio da empreendedora. Plano A, plano Exatamente. B, plano C. Falei, então, assim, independente das decisões que eu queira tomar... Avaliem se eu estou bem, se eu estou assim tomando uma decisão isso mesmo, correta, eu tô louca. ou se eu tô só no puerpério, entende? Se eu tô, entendi. Né? Alguém cuida. Então assim, eu preparei bastante isso, as pessoas que estavam em volta de mim, porque eu não sabia como eu reagiria. E olha, a Catarina nasceu dia 31 de dezembro. Foi. Viradinha do ano. Até eu tava nesse eu falei, gente, será que tá tudo certo? Gente, nós precisamos... Ai, gente, oração, Senhor, cuida. E aí, no dia 3 de janeiro, a loja voltou à tona. E estava eu lá. Oi, meninas, bom dia. Olha, eu vim aqui desejar pra vocês um excelente ano. Que 2025 seja maravilhoso. Tudo bem. Então, assim, claro que o primeiro mês, o foco foi 100% nela. Meu celular tocava, eu não olhava na hora que eu precisava olhar. Como é o que a empreendedora faz, né? O tempo inteiro ali. Então, o primeiro mês eu já me preparei para estar ausente e aparecer quando fosse possível. Ali no segundo mês, quando eu já fui conhecendo um pouquinho mais a Catarina, fui entendendo um pouquinho mais sobre a maternidade. A mãe foi nascendo. Exatamente, porque a mãe não é assim, nasce um filho, nasce uma mãe.
aos poucos. Aos não poucos. é assim, a Catarina nasceu, eu nasci. E tanto é que a criança também vai mudando. Claro. E você vai ver que, assim, eu tô com o meu com 25 e o outro com 22 e eu continuo com essa mesma sensação. Você tá aprendendo ainda. Bom, então, pelo jeito, eu tenho um longo caminho pela frente. É isso. Então, assim, o começo foi um pouco mais desafiador. Mas agora, André, eu consigo. Eu consigo aos poucos, claro, né? Eu avaliei as prioridades, né, ali dentro da Rara, o que eu realmente preciso resolver. O que seria bom que eu resolvesse, mas dá pra eu deixar pra depois. Ou dá pra eu deixar pra minha equipe, porque a minha equipe também me ajuda muito. Observem que isso aqui é gerenciamento de tempo. Com certeza. Agenda, lidar com prioridades, que a gente fala muito disso, muito internamente na Max, a gente fala muito com as mulheres, porque a Max é a mulher. Nós somos 86% mulheres. Então, assim, de origem, né, feminina. Então, gerenciamento de tempo, concorda que foi importante? Com certeza. Algum momento você pensou, não, a Raras não vai dar, eu vou parar, eu vou deixar um tempo na minha vida, vou ficar um tempo só com o marido, a filha, vou me dedicar e depois eu retomo esse projeto? Não pensei nisso. Mas pensei assim, nossa, como eu vou conseguir lidar com tudo? Aí eu fiz terapia, né? Importante. Liguei pra minha psicóloga na hora, falei, por favor, consegue um horário pra mim. Rede de apoio. E aí fui entendendo que era sim possível, né? Priorizando o que fosse prioridade, colocando realmente, fazendo esse gerenciamento que você citou, que realmente é muito importante. E assim, entender que não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria, mas eu estou conseguindo e eu tô feliz de estar ali. Sabe? Então, assim, tem horas que... são dias e dias, Andréia. Tem dias que eu falo, esse dia foi ótimo. Tem dias que hoje foi só pela misericórdia. E faz parte, é entender que a maternidade é isso, né? Isso hoje e provavelmente continuará sendo. Você tá com os filhos de 22 e 25, né? E provavelmente, talvez não com essa frequência como a minha de dias meio incertos, né? Mas cada dia é de um jeito. É importante, assim, a gente parar pra olhar. Quando eu olho pra você na internet, eu vejo quem? Uma vida perfeita. Você parece que não tem problemas com seu marido. O cachorrinho não tem caganeira. Dá impressão, tá? A filha não chora de madrugada. Não é isso? Durmo bem, durmo super bem. A impressão que dá assim, tipo, ela não tem olheiras, entendeu? Então, queria que você deixasse assim pro pessoal. É possível você gerenciar as diferentes áreas da sua vida e isso é importante para você. Andréia, voltando aqui... Até onde você trouxe, lógico, porque tem 3 meses, 4 meses. 4 meses. Primeiro de tudo, que é o que eu disse, cada história é única, né? Para mim, o empreendedorismo era muito importante. Se não for importante para você, se não faz parte da sua realidade, se você tem essa possibilidade de, não, eu não quero trabalhar, eu acredito que é uma escolha muito assertiva, né? A gente tem que escolher aquilo que faz a gente feliz. O segundo passo, rede de apoio. Eu consigo isso porque eu tenho rede de apoio. Muitas vezes eu recebo mensagens de Lê, como você dá conta? E me dá a impressão que eu sou a Mulher Maravilha. E não é isso. Não. É porque eu tenho quem me ajude, né? Então, assim, eu tenho quem me ajude e eu também aceitei ajuda. Porque isso é muito difícil ali naquele comecinho, né? Então, assim, e isso tudo, eu fui me preparando antes da maternidade. Você teve ciúme da Catarina? Tipo assim, não, mãe, não pega, porque eu que vou fazer isso, eu que vou fazer aquilo. Olha, não vou falar ciúmes, porque, assim, eu limitei muito a minha rede de apoio. Minha rede de apoio, meu marido, minha mãe, minha sogra, irmãs. Entende? Então, assim, eu não tenho, nossa, vou chamar muitas pessoas de fora. Não. Então, assim, eu também sabia controlar essa pessoa sim, essa pessoa não. Mas eu não sou uma pessoa ciumenta. Claro que eu tinha medo da Catarina preferir alguém. Será que isso é ciúme? Será que isso é ciúme? Não sei, talvez eu seja um pouco. Mas, assim, então esse gerenciamento também ele é muito importante, essa rede de apoio. Porque sem rede de apoio não tem como, com certeza, né? Então, assim, é possível. E eu acredito que um passo muito importante que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais é o autocuidado. A gente precisa ter uma mente ali bem em sã consciência, porque tem momentos que acaba ficando pesado, né? Então, assim, a terapia, eu comecei a terapia antes
do nascimento da Catarina. Fiz algumas sessões, 3 sessões. A Catarina tem 4 meses. Eu acho que eu fiz uma sessão por mês. Mas foram sessões que, como já era um trabalho iniciado lá atrás, que me colocaram de volta no eixo, sabe? Então foi muito importante também. E a intensidade, né? Você está no presente ali com a terapeuta. Esse momento eu estou com a terapeuta. Agora é o meu momento. Se dá esse momento, que a gente fala de autocuidado. É o divisor de águas pra você? O autocuidado? É. Com certeza, com certeza. Felicidade é uma palavra que a gente vive atrás, concorda? Mas quando você escolhe, até hoje cedo eu falei muito essa frase, lugar de mulher é onde ela quiser, certo? Certo. Só que se ela escolheu, vamos parar da síndrome de mimimi. Eu escolhi, eu estou feliz onde eu estou. É bancar a sua escolha, né? Exato. Se você escolheu estar com a Rara junto no processo de maternidade, ok, mulher. Se você fala, não, eu, por exemplo, parei a minha carreira enquanto eu estava com os meus filhos. E ok, eu vou dar um tempo para isso. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser. Concordo plenamente. Só que a mulher, ela precisa estar no presente, estar feliz onde ela estiver. Com certeza. É isso que a bebê precisa. Um filho feliz geralmente tem uma mãe feliz, né? Uma mãe em paz. Então, a gente precisa buscar isso, com certeza. E eu tenho uma curiosidade. Conte. Essa peça minha maravilhosa é a Rara, tá, gente? Como você chegou nesse nome? A Rara? É. Então vamos lá, eu adoro contar essa história. Bom, nós éramos antigamente a Gypsy, uma marca que foi muito conhecida. Sim. Né? Gypsy significa cigana. E esse significado chegou num momento pra mim que não fazia mais sentido na marca que nós estávamos construindo. Porque é uma construção. A Maxi também você vem sempre construindo, né? Sim, na verdade, quando a gente começou, a razão era Andréia e Cristina de Paula Deus. Aí depois passou pra Valdemar e Andréia. Daqui a pouco passou pra Maxi Popular. A empresa, assim como nós, ela vai se desenvolver. Com certeza. E assim, a Gypsy começou, eu estava na faculdade. A Rara, eu já era uma mulher casada. Então, assim, isso vem muito das transições, né? Mas, voltando, então, eu percebia que o nome acabava não fazendo muito sentido com a realidade que nós vivíamos, e eu sempre quis valorizar o Mato Grosso do Sul. Como eu valorizaria o Mato Grosso do Sul com um nome em inglês? As pessoas às vezes perguntavam pra gente, mas o que significa? Ou pronunciavam errado. Enfim. Então, iniciamos ali um processo de rebranding, de fazer essa transição de marca, mas precisávamos de um nome impactante, porque Gypsy sempre teve esse nome forte, né? Sim. E aí, eu queria algo muito original, algo com significado. E aí, eu procurava. Até que eu fiz ali um mapa de palavras. Fui colocando palavras-chave que tinham a ver com a proposta da marca. A gente sempre valorizou muito Mato Grosso do Sul e as nossas belezas naturais. E nisso você conecta muito com a Maxi. Porque a gente faz questão de dizer, nós somos daqui. Exatamente, Mato Grosso do Sul. Gente, que estado rico, lindo, maravilhoso. É Mato Grosso do Céu, adoro Mato Grosso do Céu, exatamente. A gente vai corrigir. É Mato Grosso do Sul e do Céu, né? Mas enfim. E aí fizemos esse mapa. E aí eu escrevi arara. Porque as araras, elas sempre pousavam ali numa árvore ao lado da Gypsy. E gritavam, faziam aquele escândalo maravilhoso. Né? Não, é lindo demais. E aquilo sempre me chamou atenção. Arara. E aí coloquei a palavra e comecei a fazer a fonética, né? Arara, rara. Gostei que tem o rara no meio. Rara. A rara. Falei pra minha irmã, que é minha sócia. A rara. Mas falei sem confiança. E ela, assim, o olho dela brilhou. Conectou, achou o nome. Pensou, é isso. É mais um filho que você deu nome, né, exatamente. E aí, Andréia, nesse dia, as araras que estavam, sei lá, um mês sem aparecer, simplesmente apareceram alguns minutos depois, sei lá, 1 hora depois, gritando, fazendo escândalo. Ela me olhou e falou assim, você tem dúvidas ainda? Eu falei, não, então vai ser isso. É que parece assim, que Deus dá uma piscadinha pra você, né? Fala, é isso, filha. E você procura em todos os lugares e você pensa, meu Deus, será que eu vou encontrar? Porque nós já estávamos nesse processo há bastante tempo. E assim, aconteceu de uma maneira tão fluida. Eu acredito que essa é a resposta dele pra gente, né? Exatamente. Deixa eu te falar outra coisa que eu acho muito sensacional. Como é que é essa história de você criar as peças? Onde que você se inspira?
Como que é isso? Como você percebeu lá? Você era pequenininha, você já estava sonhando com as pedrinhas da mamadeira? Me explica. Sempre fui muito criativa na escola, na vida. Essa veia empreendedora, Andréia, nasceu... Gente, as peças dela, é ela que cria as peças da Rara. Tudo passa pela mente dela. Acho isso sensacional. Obrigada. A minha veia empreendedora começou aos 12 anos. Eu fazia balé. eu conto um jeito de vender alguma coisa. Não, mas é uma história curta, assim, mas é bem importante. Eu fazia balé e na época a gente precisava de uma sombra azul, verde, não tinha paleta como tem hoje em dia, né? Era sombra diferente, uma unitária. E aí era muito caro, minha mãe não tinha como comprar todas as cores de sombras pra mim. Aí eu falei, mãe, e se eu começar a vender e com o dinheiro eu começar a comprar pra mim? Pronto. Aí ela, tá bom. Aí ela fez um cadastro pra mim de uma marca, comecei a vender e ali eu peguei gosto pela coisa. Eu tinha 12 anos, aí eu encantava as pessoas porque eu acho que era novinha demais, as pessoas me davam a oportunidade, entendeu? E ali, sempre muito responsável. Eu fazia certinho a anotação. Quem comprou, às vezes eu não tinha muito jeito de cobrar, porque minha mãe falava, filha, você tem que vender, mas você também tem que cobrar, porque senão o artista tem um pouco de dificuldade nisso, mas depois a gente aprende que não vai ter dinheirinho pra próxima. A minha irmã sempre foi muito criativa também. Na época ela fazia dança do ventre. Vocês são sócias? Somos sócias, mas a sociedade veio depois. Mas o que eu quis dizer assim, acho que a nossa família tem um pouco disso, porque ela fazia dança do ventre e ela que bordava a roupa dela. Então sempre tivemos então tem essa questão do manual, da criação. Exatamente. E ali dentro da Rara, o nosso diferencial, André, é porque a gente olha para as nossas clientes. Então, se a gente tem esse olhar, essa conexão, é importante que a gente tenha essa possibilidade de criar, né? Exato. Porque conhecer as peças, quando eu estou criando alguma peça... Então, tipo assim, você olha assim em mim, você fala assim, o que vai ficar muito... vai ficar bom na Andréia, entendeu? Gente, adorei isso. Não, é muito legal. Quando a gente tá criando, quando eu tô criando alguma peça... Ai, me chama, vou lá. Pode deixar, vou pensar em algo bem exclusivo pra você. Mas quando eu crio alguma peça, eu penso... A fulana vai amar isso aí, fulana que fez. Mas assim, aquela cliente vai amar essa peça. Na verdade, o empreendedor tem isso, né? Como é que eu resolvo o problema do cliente? Exatamente. Então, você olhar para o cliente, tá muito certinho com a Max, que é, nós queremos resolver problemas de saúde com alegria e servir. Então, e empreendedor, gente, é resolvedor. As pessoas falam, mas é muito problema. Gente, é isso. Enquanto tiver problema, tem trabalho. Exatamente. E aí, você pegou isso e conduziu pra Rara, foi isso. Exatamente. Pra esse dom, que na verdade é da família. E nós já trabalhamos também com curadoria. O que é a curadoria, né, gente? É a escolha de acessórios já prontos. Mas eles não tinham a saída que os acessórios feitos por nós têm. E as pessoas hoje também buscam isso de exclusividade, né? O mundo tá cheio de oferta. Eu já cheguei uma vez no evento, cheguei lá, tinha mais duas com o mesmo vestido. Achei demais. Falei, bom gosto, que nós três temos, tudo bem. Mas assim, algumas pessoas levam de uma maneira tranquila, né? Outras já encaram como um problema, né? Eu falei, imagina que eu vou perder, imagina. Tem que fazer uma foto, todo mundo junto. Mas enfim, então assim, eu acredito que é justamente essa conexão que a gente tem com o nosso público que faz com que a gente continue esse trabalho exclusivo, personalizado. E quando que você decidiu? Falou, não, isso daqui agora vai ser onde eu vou trazer finanças pra mim. Quando que foi? Eu estava na faculdade quando eu comecei a você vender. Fez a faculdade? Eu sou formada em Direito pela UEMS. Em Direito, você vê que, né? Né? Tem OAB. A pergunta que todo mundo faz, mas você tem OAB? Sim, tem OAB. Foi uma condição que os meus pais me passaram. Assim, entendi. Não, você quer empreender? Tá, mas vamos finalizar, vamos concluir ali o seu curso, porque se não der certo, sempre aquele plano B, né? E no final hoje te traz autoridade? Com certeza. E aí... Eu estava, no meu último ano de faculdade, conversei com os meus pais, falei, olha, eu gostaria muito de focar nisso. Na época não era loja física, era somente venda. Eu ia na casa das clientes, as recebia na minha casa, na casa dos meus pais. E aí, falei, eu preciso testar, ver se é isso que eu quero, porque eu amo fazer o que eu faço. Aí eles me deram essa oportunidade, né? Falaram, não, tudo bem. E aí, foi onde tudo começou. Você foi lá e seduziu a irmã. Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha, eu sou temporona. Eu tenho 15 anos de diferença com ela e 12 anos de diferença com a do então meio. rola uma briga assim ou não? Não, porque nós não tivemos essa criação de irmãs, sabe? Dos irmãos que brigam, de idades parecidas. Mas você adotou ela como irmã ou não? Como mãe, perdão. Não, como mãe, não. Não. Porque ela tem assim, por exemplo, eu vejo que a minha irmã tem muita coisa assim, porque a Deia, que eu sou a mais velha, né? E com você não tem, porque a diferença é muito grande. Não, eu acho que essa diferença é muito grande.
possibilita isso. Mas nós temos uma irmã do meio, que a irmã do meio, tá. ela, no começo, assim, ela me considerava filha dela, entendeu? Entendi. Tem uma que foi Tem feita, uma que foi assim, Não, que a gente acaba assumindo. Vocês Mas são... essa diferença, eu acho que porque, por exemplo, eu com a minha irmã disso. são 9 anos. Eu achava ela muito bonitinha. Ah, Como tipo, é que eu não ia era um cuidar? bebezinho, né? Como é que eu não ia cuidar? Então, eu, tipo, era meu bebê. Eu treinava com ela. Tem umas passagens terríveis, mas depois eu conto. Então, empreender sendo mãe é possível. É possível. Você tá feliz cuidando de todas essas facetas do seu diamante, que é você? Com certeza. É um trabalho, Andréia. O que você falaria para as meninas que estão agora, estão morrendo de medo, tá com o neném na barriga, tá naquela... O que eu faço? Como que vai ser? Olha, tenham paciência, vivam um dia de cada vez. O empreendedorismo é, com certeza, olhar para o futuro. Né? Acho que estamos muito adaptadas a isso. E quando vem a maternidade, a gente não consegue ter essa perspectiva tão longe assim. Então, o meu conselho vivam um dia de cada vez. Saibam que alguns dias vão ser mais tranquilos, outros talvez não tanto. E isso não significa que é o fim de tudo, né? É possível que você vá ali com bastante ajuda, com bastante paciência consigo mesma, porque no puerpério também a nossa cabeça não funciona da maneira como funcionava. Mas eu tenho questão uma coisa hormonal. Mas eu preciso falar uma questão, Andréia, que eu me sinto muito mais criativa agora. Eu acho que é porque também, ali na criação da Catarina, observando ela enquanto ser humano, ela descobrindo o mundo. Contemplativo, né? A gente entra numa vibe contemplativa que você fala, é tão pequenininho, e diz assim, contemplai os lírios do campo. Você fala, era isso? E a gente fica mais emotiva também, porque tudo que acontece, né? Toda mulher tem direito de ser mãe? O que você acha? Se ela quiser, sim, com certeza. Se quiser, se você não for ainda, como é que você vai conhecer? Como assim você disse? Porque as mulheres geralmente respondem isso pra mim. Se ela quiser. Mas se você não se permitir ser, como você vai sabê-lo? Como sê-lo se não sabê-lo? Como sê-lo se não sabê-lo? Tem essa frase. Assim, eu concordo com você, Andréia, mas eu já li uma frase também que eu não vou me lembrar, assim, eu não vou lembrar exatamente como mas é o seguinte, se você quiser ser mãe, seja, é a melhor coisa do mundo. Se você não quiser ser, não seja, é a coisa mais difícil do mundo. É isso aí. Né? Porque assim, eu vejo assim, as mulheres mais velhas que você, as mulheres ficam tão saborosas, ficam tão plenas, elas ficam tão desenvolvidas nas diferentes áreas que aquelas que não se permitem, eu penso assim, estão sendo poupadas de algo que ela precisava experimentar, porque é muito bom. É gostoso, mas é uma escolha realmente, porque eu acredito assim, é uma escolha para nossa vida, né? E a vida muda pra mim, de uma maneira muito positiva. E pra todas as mães que eu converso, delas também tem esse ponto de vista, o coração agora não bate mais no seu peito, né? Não, bate fora. É ali no coraçãozinho da Catarina, gente. É muito gostoso. Bora. Skincare, conta pra nós. Assim, eu tô fazendo o básico agora, tá? Tem que ser, né? Não dá pra fazer muita Prioridades. coisa. Porém, eu sempre... Olha, no dia que a Catarina nasceu, eu estava lá no hospital, a gente ia receber alta, eu levei o meu filtro solar com o corpo, eu falei, gente, eu não quero sair daqui feia, imagina, eu vou tirar uma foto lá na frente com a minha filha, vou usar. Então, eu sempre fui muito vaidosa, Andréia, e isso é muito positivo pra mim. Não é uma vaidade que me machuca. Ai, nossa, eu preciso estar impecável. Não, mas é uma vaidade assim... Olhei no espelho, olhei na foto. Tô legal. Entendeu? Tô bem, ufa. Porque se eu não estou assim, aquilo faz diferença. Eu não gosto de me olhar no espelho e falar, meu Deus, eu tô acabada hoje. Tem dias que acaba sendo assim, mas eu prefiro sempre, né? Então, ter esse cuidado. Então, eu tenho uma rotininha básica, né? Acordo, lavo meu rosto, aí eu já tenho ali o filtro com cor que facilita muito, protege. Então, pronto, é a melhor opção pra mim nesse momento. Rimmelzinho, blush e um lip balm. Tô feita, né? O dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo, aí eu faço uma produção como essa, né? Passei uma base ao invés de só de um filtro com cor. Mas esse cuidado, ele é muito importante pra mim porque assim, me olhar no espelho e me sentir bem em meio a toda essa mudança faz diferença. Uma mulher que olha pro espelho e se encontra, ela trata a família inteira. Não, com certeza. Concorda? Com certeza. Bom, imagina minha filha olhar pra mim e falar, gente, que esquisita. E uma, que linda. E uma preocupação que eu falo muito pra minha irmã, que eu criei meninos, a minha irmã meninas. Eu falo, como é que você tá ensinando ela a ser mulher?
Ela tem esse cuidado, né? O feminino, mesmo. né? Como Sim. é que a gente cuida do feminino? E estar em paz, eu acho que faz a diferença. Mas vamos passar por um momento, hoje a gente vai falar de curiosidades. Vamos fazer um bate-bola aqui com você. Uma frase que representa a sua maternidade hoje. Uma palavra, o que vem no seu coração? É se transformar em meio à fluidez do tempo. O tempo vai passando e a gente vai se transformando cada dia mais. E eu opto sempre por tentar me transformar de uma maneira mais positiva. Chega, arrepiou. Um aprendizado da Catarina que mudou você como mulher. Paciência. Paciência. Paciência, observá-la, entender que ela está conhecendo o mundo assim como eu. E eu acho que para tudo na vida a gente precisa de paciência. Ela veio para me mostrar isso. Eu sempre fui muito acelerada e ela colocou o pé no meu freio. Que a gente fica muito melhor. Esses filhos são uma bênção. Um elogio que você gostaria de ouvir mais como mãe. Nossa, você é uma excelente mãe. Todas nós. Nossa, você está fazendo um ótimo trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que quando a gente é mãe, a gente entra na fila da culpa? André, eu achei que me preparando eu não iria entrar nessa fila, mas assim, eu fui jogada nela, tô lá no primeiro lugar. Primeira coisa, a gente tem que aceitar. A gente entrou na fila da culpa. Vem de dentro da gente. Claro que a sociedade contribui muito para isso. Mas é porque a sociedade, a gente não tem como dizer que nós não fomos criadas pela sociedade, concorda? Com certeza. A gente vem desse meio. Nós estamos ali, né? Então nós aprendemos certo e errado. E esse julgamento, ali. ele acontece. Eu evito julgar mães, mas quando eu estou em algum lugar, eu falo, nossa, ela tá fazendo de um jeito diferente de mim. Aí eu penso, ela só está fazendo de um jeito diferente do meu. Não quer dizer que o dela é certo, não quer dizer que o meu é errado. E assim, são jeitos diferentes. Mas... Gerencial emocional. Mas essa culpa, ela realmente bate a porta. Bem. Se você pudesse escrever uma carta para Letícia do futuro, a mãe da Catarina adulta, o que você diria? O que eu diria? Vou pensar. A carta para mim do futuro. Se você pudesse escrever uma carta para Letícia do futuro, é para Letícia. Para a mãe da Catarina adulta. Até eu falei assim, nossa, André, você arrasou. O que você diria? Letícia, não tenha tanta rigidez. Seja flexível. Entenda que o tempo passa rápido demais. E que quando você olhar para trás, você vai pensar, nossa, passou, as dores passaram. E o que é bom é o que fica. Então tenha calma. Viva um dia de cada vez e curta muito, muito, muito. Beija muito, lame, que depois eles não deixam. Depois ela não vai querer, vai passar a fase que ela vai preferir o pai, aí depois vai ter a fase que ela vai ser sua amiga, depois vai ter a fase que ela não vai te contar nada. Exatamente. Uma palavra que define sua jornada até aqui. Até aqui, resiliência. Resiliência, fantástico. Para as mães que estão nos ouvindo agora, o que você falaria para essas mães? Falando que a gente está aqui, ó, Dia das Mães. Mês, né? A Max está lidando com o mês das mães. Mãe, saiba que você está entregando a maior bênção que você pode entregar para o seu filho, que é amor. E o amor de mãe é um amor único. Então, se você estiver questionando a sua maternidade, reflita se tem amor. Porque eu acho que isso é o que comanda, é o que faz com que esse processo seja ainda mais valioso do que já é. Então, acalma seu coração. A maternidade, eu ainda estou muito no comecinho dela, mas assim como a Andrea disse, né? O filho tem 22, 25 anos e ainda é um redescobrir-se a todo momento. Então, tenha amor consigo mesma para que você possa entregar assim, o amor mais puro do seu coração. Porque ser mãe é bom demais. Pessoal, uma delícia essa conversa. Eu poderia ficar aqui 4 horas. Eu também. Tá num momento maravilhoso essa mãe, uma mãe fantástica. Quero te agradecer pelo convite, por ter aceito ser nossa influência, ter parceria com a gente. Eu que Vocês viram que conexão, pessoal? É isso. Obrigado, minha linda. Feliz Dia das Mães. Ai, obrigada. Que Deus possa te encher de muita sabedoria, nunca de força. É verdade. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Até a próxima.